Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem do Evangelho de São Lucas que faz uma coisa impressionante. Ela pega aquela mensagem sobre o fim do mundo, que geralmente nos dá um certo pavor, e a transforma num convite profundo à esperança. Entender como Cristo faz essa mágica é a nossa missão aqui. Então a questão é essa, né? Como é que pode, como textos que falam de catástrofes, que dão aquele frio na espinha, podem na verdade se tornar uma fonte de paz e confiança? Parece contraditório, mas a resposta de Cristo é surpreendente e está escondida numa imagem bem simples da natureza. Pensa na cena. Cristo está lá, no auge do seu discurso sobre o fim dos tempos. Ele acaba de descrever sinais aterrorizantes, a angústia das nações, um verdadeiro caos cósmico. E aí, de repente, ele para. E muda o tom completamente. Ele nos tira desse cenário apocalíptico e diz: olhem para uma árvore. Essa virada de chave, sabe? É aí que está o segredo de tudo. Ok, vamos aprofundar essa ideia. A primeira grande lição é que essa transição do pânico para a esperança não é por acaso. É uma estratégia de mestre, uma manobra pedagógica de Cristo. E aqui está o pulo do gato. A parábola funciona como uma chave, um código para a gente decifrar a realidade. Os mesmos sinais que para o mundo parecem o fim, desgraça pura, para quem tem fé, se tornam outra coisa. Se tornam sinais de que a salvação está próxima. É uma mudança de perspectiva, radical. E é fascinante o jeito que Jesus faz isso. Ele vai direto ao ponto, usando o que há de mais universal, o mundo natural, para nos ensinar verdades que são sobrenaturais. Isso tem um nome, sabe? A teologia chama de pedagogia divina. É Deus ensinando como o melhor dos professores. Cristo usa uma experiência que todo mundo conhece, a mudança das estações, para nos revelar uma realidade que a gente ainda não consegue ver. Ele usa o visível para nos falar do invisível. E essa analogia fica ainda mais rica com a ajuda de gigantes da fé, como São João Crisóstomo. Ele explica de um jeito luminoso. O inverno, com seu frio e sua dureza, representa as tribulações deste mundo. Já o verão é a chegada do reino de Deus. É a calmaria que espera justos. A tempestade sempre vem antes da bonança. Essa palavra, certeza, é a chave aqui. Assim como o broto de uma figueira é garantia de que o verão está a caminho, os sinais da história são a garantia de que a promessa de Deus vai se cumprir. A natureza tem um ritmo que não falha. A promessa de Cristo, então, é infalível. Mas atenção, isso é fundamental. O objetivo aqui não é nos dar uma bola de cristal para prever datas. De jeito nenhum! A meta é outra. É cultivar dentro de nós uma confiança profunda, uma certeza teológica de que a redenção vem. A proximidade do reino não é sobre o calendário, é sobre o coração. Exige conversão, agora. Bom, agora a gente entra numa parte, digamos, um pouco mais espinhosa. É talvez o versículo mais debatido e complexo de toda essa passagem. Então é bom a gente ir com calma para entender. Não passará esta geração. Essa frase já intrigou e continua intrigando teólogos e estudiosos há séculos. O que, afinal, ele quis dizer com esta geração? A beleza da tradição da igreja é que ela não nos dá uma resposta única, fechada. Ela nos revela várias camadas de significado que se somam. Uma primeira camada é a histórica. A geração que conviveu com Jesus e que viu de fato a destruição do Templo de Jerusalém. Uma outra camada aponta para a impressionante continuidade do povo judeu na história. E, por fim, a interpretação mais profunda, de caráter espiritual. Esta geração é a própria igreja, a geração dos fiéis, que atravessa os séculos. E aqui que a gente chega ao ponto central. No fundo, essa é uma promessa de que a igreja não será destruída. Pense bem, impérios caem, culturas desaparecem, mas a geração dos filhos de Deus, a igreja, essa vai subsistir. Pela graça de Deus, ela vai perseverar até o fim. E tudo isso nos leva ao grande clímax da passagem, ao versículo que é o fundamento último, a rocha inabalável da nossa esperança. Vamos ouvir de novo, com atenção à solenidade disso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É uma afirmação de um poder teológico avassalador. O que Cristo faz aqui é criar um contraste absoluto. De um lado, ele coloca toda a realidade criada, o universo inteiro, o céu e a terra, e diz que tudo isso é passageiro, sujeito à mudança. Do outro lado, ele coloca as suas palavras, e diz que elas são eternas, imutáveis, estáveis.
A gente precisa entender o peso disso. É uma afirmação de divindade. Nenhum profeta, nenhum santo, jamais ousou dizer algo parecido. Ao afirmar que sua palavra é mais duradoura que o próprio universo, Jesus está dizendo que a sua palavra participa da eternidade do próprio Deus. Ele é o Verbo eterno. E a aplicação espiritual disso para nós é direta e muito poderosa. Num mundo onde tudo parece líquido, incerto, onde tudo muda a todo instante, a palavra de Cristo é o único fundamento seguro, a única âncora verdadeiramente inabalável para a nossa alma. E assim, a reflexão final se torna algo bem pessoal. Se de um lado temos o céu e a terra, que são passageiros, e do outro a palavra de Cristo, que é eterna, a pergunta que ecoa é: sobre qual desses dois fundamentos a nossa vida está sendo de fato construída?